Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu queria falar um pouco sobre puja. Então, puja vem a ser esses rituais que a gente vê na internet ou quando vai para a Índia, na beira dos rios, dentro dos templos, ou seja, vem a ser uma grande parte dessa liturgia que está inserida dentro do hinduísmo e também dentro de práticas do yoga. Bom, o puja eu considero uma das práticas mais antigas, digamos assim, dentro desse processo do yoga. Por quê? Porque o yoga vem de uma cultura, de um conhecimento chamado conhecimento védico. E naquele momento se predominava de maneira maior, digamos assim, a liturgia em adoração aos deuses, que é o que, de acordo com a filosofia do yoga, chama-se de karma kanda. Karma significa ação e kanda parte, ou seja, a parte do conhecimento védico que se destina à adoração aos deuses, para que os deuses possam nos retribuir através do que? De uma harmonização na natureza, de um cuidado para conosco, de bênçãos, digamos assim, para conosco no nosso processo espiritual. Assim, de maneira objetiva, Karma Kanda significa a parte dos Vedas que vai tratar da relação do homem com os deuses, não necessariamente do homem com o Brahman, com essa energia suprema divina, e sim com os deuses, que são seres que estão numa condição mais elevada que nós, karmicamente falando, e por estar numa condição mais elevada, eles possuem responsabilidades, digamos assim, administrativas, cósmicas. Krishna vai explicar isso muito bem no Bhagavad Gita, quando Krishna coloca que através do sacrifício dos homens para com os deuses, naturalmente os deuses vão retribuir de maneira com que a natureza se manifeste de maneira harmônica e que nós possamos ter uma relação natural, espontânea e com harmonia, não só entre nós, mas principalmente com todos os elementos da natureza e com a natureza em si. Mas o ponto é que, na prática, isso se designa, digamos assim, como processos litúrgicos. E esses processos litúrgicos, eles são chamados de pujas. Porém, com o passar do tempo, houve uma classificação, digamos assim, houve alguns textos específicos que são diretamente direcionados, assim, esses textos eles são direcionados para a explicação desses pujas, de como funcionam esses rituais. Bom, os pujas já existem nos Vedas, no Rig Veda a gente vai ler muito sobre pujas, no Atharva Veda também. Na verdade, todos os hinos védicos eles vão tratar de pujas relacionados a diferentes deuses, que basicamente se direciona a Indra, a Varuna, a Agni, enfim. Porém, um pouco após, existe um conjunto de textos chamado Pancharatra e alguns textos tântricos também. E esses textos eles vão falar de maneira mais específica sobre diferentes rituais. E agora, na prática, esses rituais que nós temos acesso hoje, eles acontecem de diferentes formas dentro de cada linha específica, dentro de cada religião, dentro de cada corrente hindu específica, mas eu quero falar de maneira superficial, primeiro na prática, para que a gente possa entender. Basicamente, o puja gira em torno de estabelecer uma relação com a divindade específica. Então, cada devoto, cada yogi bhakta, digamos assim, ele vai ter uma divindade específica que se revela como a sua verdade no seu coração. Então, alguns dentro, por exemplo, no Vaishnavismo, adoramos Krishna. Assim como no Shivaísmo, eles adoram Shiva. Assim como no Shaktismo, existe a adoração à Mãe Divina, né? Ou seja, essas diferentes deusas representadas na forma feminina, como Kali, Durga e por aí vai.
Então, de acordo com a linha, vai haver diferentes rituais. Mas esses rituais giram em torno do quê? Do praticante, ou seja, do yogi, estabelecer uma relação com essa divindade através da oferenda de elementos. E esses elementos, eles possuem uma simbologia. Por exemplo, o incenso representa o elemento terra, a lamparina, que vem a ser, representa o elemento fogo, a flor representa o elemento éter, água representa o elemento água, o abano representa o elemento ar. Então é uma oferenda de elementos àquela divindade. O ponto é que a divindade possui o que na filosofia do yoga é chamado de tattva. Tattva significa verdade. Então, dentro da verdade daquela deidade, ela designa, digamos assim, algum padrão específico de adoração que está relacionado à energia predominante daquela divindade. Então, por exemplo, as oferendas a Krishna são completamente diferentes das oferendas oferecidas a Shiva. E assim como é muito distante, digamos assim, do processo de oferenda, por exemplo, para Kali. Então existe um padrão de adoração dentro dos templos para aquela divindade específica, no qual esse padrão de oferenda ele vai estar muito ligado à energia regente daquela divindade. E que naturalmente isso vai estabelecer um humor, digamos assim, uma energia predominante naquele templo, né? Mas indo mais a fundo, o ponto é que esse processo litúrgico, num primeiro momento, ele é apenas religioso, mas depois existe todo um embasamento contemplativo dentro do processo de adoração, ou seja, nos pujas, no sentido que se oferece mantras também. E esses mantras, muitos deles são bidya mantras, são mantras sementes. Muitos deles são mula mantras, são mantras raízes, são mantras secretos, porque são mantras que abrem o caminho para que possa nos dar um acesso direto àquela divindade específica. Então, por isso, na maioria das correntes hindus e até mesmo do yoga, o puja ele tem o seu lugar de muita importância, porque ele está dentro de uma prática contemplativa, mas ele utiliza de ferramentas, digamos assim, entre aspas, materiais, que são os elementos oferecidos no puja, para que a gente possa estreitar mais a nossa relação com aquela divindade específica. Porque lembrem que a palavra yoga parte do princípio de conexão de nós com essa divindade específica. Então, esses processos litúrgicos, até certo momento, eles parecem ser meros processos religiosos, mas dentro da filosofia, eles têm o seu lugar de muita importância, porque eles são fundamentados numa prática muito científica, contemplativa, meditativa, né? E principalmente devido a esse fator específico de oferecer uma proposta, de estabelecer uma relação pessoal com aquela divindade específica. Então, os textos eles revelam que a divindade ela se manifesta em elementos materiais, uma vez que essa divindade ela é adorada de acordo com aquele conhecimento revelado. Porque a grande parte do conhecimento do yoga, que vem desse conhecimento védico, é chamado de Shruti. Shruti significa um conhecimento que foi revelado, que ele foi acessado no universo pelos rishis, pelos munis, ou seja, pelos esses yogis místicos esotéricos. Então é um conhecimento que também é chamado de apaurusheiya, ou seja, um conhecimento que não é meramente material, é um conhecimento transcendental. Então o puja, muitas vezes, se ele é feito dentro da metodologia, dentro das técnicas corretas, e se o praticante ele é inserido dentro de um parampará, ou seja, se ele é abençoado pela corrente de mestres e discípulos, então os pujas eles têm uma força muito grande no desenvolvimento espiritual do praticante, porque eles são grandes ferramentas de acesso para que nós possamos nos aproximar mais da nossa concepção pessoal do divino, como Krishna, como Shiva, como Shakti. Ok? Espero que vocês façam um bom proveito dessa fala. Beijo no coração de vocês. Namastê.